Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de educação musical. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Willems, que é um autor também muito interessante, tá? Então eu acho que vocês vão gostar. E eu vou falar quem é a representante dele no Brasil, né? A gente colocou aí no guia para vocês, e nós vamos falar um pouquinho sobre ela. E a importância disso para o processo de educação musical. O Willems, ele tem uma proposta pedagógica muito interessante, porque ele trabalha sobre dois aspectos, tá? Então, ele trabalha a parte teórica, onde ele fala muito sobre os elementos fundamentais da audição, a importância do saber ouvir, da apreciação musical, da natureza humana, né? Então, ele fala muito sobre som-natureza. E também o prático, que seria a parte do material didático, a parte da forma como a gente vai conduzir aquelas atividades. No aspecto auditivo, ele estuda três aspectos que ele considera importante. Na verdade, os três aspectos são para todas as áreas, mas cada uma, né, especificamente, vai ter um destaque maior para um lado. Então, a gente tem, por exemplo, o sensorial, o afetivo e o mental. Para o Willems, a música ela tem uma linguagem supramental. E entre o polo material e espiritual, a gente tem o ser humano. Né? Então, é como se a gente estivesse no meio disso. A gente tem a parte fisiológica, a parte afetiva e a parte mental. E tudo isso está ligado na parte de arte, na parte de audição, no corpo, no som. Então, para ele, a questão da natureza humana, né, a importância da gente colocar o ser humano no centro e as outras questões ao redor também, utilizando o próprio corpo como referência. Não da forma que o Dalcroze utiliza, vocês vão perceber isso, mas ele fala muito também da importância da questão do ser humano. Para ele, o ritmo é realizado por funções fisiológicas, já a melodia está ligada à sensibilidade afetiva e a harmonia está ligada às funções intelectuais mentais. E ele fala que cada um dos elementos vai apresentar esses três aspectos, né? Tanto fisiológico quanto afetivo como mental, mas sempre uma vai destacar um pouco mais que as outras, né? E a gente sempre tem uma certa predominância, digamos assim. Então, aqui o ritmo, né? Ele trabalha o aspecto físico, vamos falar assim, do ritmo, é o bater, o processo imitativo, a questão corporal. Já no aspecto afetivo, ele fala do sentido plástico, né, diferentes caracteres, e no aspecto mental, ele fala da escrita rítmica, aí seria uma espécie de ditado, né, ditado ritmo, um posole, um ditado birritmo, no caso, ele está falando da parte escrita mesmo. Com relação à melodia, no aspecto físico, a gente trabalha os sons. No afetivo, tá ligado às relações do intervalo, e por isso também, é claro, a melodia. E no aspecto mental, o nome das notas, a leitura, a escrita propriamente, né, da melodia. O solfejo. E a harmonia trabalha o aspecto físico, seria, no caso, os acordes, né, o som do acorde. No afetivo, a gente está ligando os intervalos e as relações sonoras, a classificação deles. E no mental, a gente fala dos acordes e também das funções harmônicas. Percebam que os três elementos eles estão presentes tanto no ritmo, como na melodia, como na harmonia. Para o Willems é importante o quê? O trabalho com canções tradicionais, não necessariamente, digamos assim, a língua materna, a língua do país de origem, mas falar um pouco das canções tradicionais, seja esses folclores de outros países, seja folclore nacional. Canções simples, né? Então, se você está trabalhando com educação infantil, por exemplo, ele fala de colocar canções de principiante. Você vai trabalhar palavras simples, frases e questões do cotidiano, como bom dia, o pai, a natureza, como que está o tempo, fatos do cotidiano mesmo, na aplicação da sala de aula. Você não vai começar com uma letra imensa do Toquinho para uma turma, por exemplo, de 3 anos. Não que eles não consigam cantar, não é isso que ele está dizendo, mas ele está falando para iniciar esse trabalho, esse processo de afinação, esse processo de memorização, iniciar com canções simples mesmo. E aos poucos ir agregando os conceitos musicais.
Para ele, é importante colocar as canções que ele considera de preparação, né, para a prática instrumental. Então, antes de você tocar qualquer música, que você tocar, mesmo que seja no instrumento, ou você cantar, você vai solfejar um vocábulo. Então, esse vocábulo pode ser lá, pode ser nai, por exemplo. Lá, 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 lá. Pode ser uma letra específica, né? Vamos supor que você está trabalhando NH, nha, 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 consoantes fricativas, e aí vai depender muito do objetivo também da aula, mas ele está falando para começar como canções de preparação mesmo, o solfejo, mas não preocupando com a nota exata, né, com a exatidão da nota, mas sim com um vocábulo simples e afinação. Depois ele fala para ir inserindo aos poucos o intervalo, tá? Na dica dele, ele sugere que sejam cantados as segundas primeiro, maior e menor, depois as terças, depois as quintas e quartas, e só depois as sextas, oitavas e sétimas, porque ele vai começar dos intervalos mais simples mesmo, que é segunda e terça, tá? Canções para cantar com mímica. O gestual ele é muito importante, ele faz parte da memorização também da questão da melodia, né? Mas não no sentido de fazer gesto só porque vai cantar pro Dia das Mães ou de fazer gesto porque é bonitinho fazer aquele gesto, não. Ele está falando no sentido do movimento ascendente, descendente, o aluno fazer um gestual ou fazer alguma coisa que possa tá mencionando, né, alguma coisa relativa à música mesmo, tá? Ao som, processo do som. Então, a gente fala de movimentos plásticos e corporais. As canções são mais ritmadas, então é o embalar, é o correr, é o saltar, não é uma coreografia só para fazer apresentação. Ele está falando de movimentos típicos do cotidiano, de movimentos que o corpo faz naturalmente. Ele não está falando que você vai inventar uma coreografia e os alunos vão decorar e vai apresentar. Não é essa a proposta do Willems, tá? E partindo de bases filosóficas e psicológicas, a gente vai estabelecer, então, essa ligação entre música, ser humano e cosmos. Ele fala da ordenança natural e hierárquica, trabalho baseado na natureza íntima dos elementos musicais, então ele fala da importância do essencialismo, e não somente nos aspectos exteriores, do existencialismo. E para o Willems é muito importante que qualquer recurso que você utilize extra musical, apesar que ele não é muito a favor, de utilizar, por exemplo, uma cartela de desenho, um objeto específico, não. Ele gosta muito da música pela música, né? O som corporal, o saltar, o bater uma palma, elementos com o próprio corpo. Mas caso isso seja utilizado, a gente tem uma adaptação que a gente vai ver aqui para o Brasil, que sejam instrumentos específicos na parte didática que possam favorecer o conteúdo musical, tá? E não apenas utilizar como recreação. E do ponto de vista pedagógico, este método inspira-se de um método global, por tudo que concerne a vida, e um método analítico para a tomada de consciência. Um vocábulo de termos musicais utilizado desde o início com a simples denominação. Então, se eu vou falar do som, é um som, não é sonzinho. Ah, esse sonzinho. Não, é um intervalo. Se eu estou trabalhando intervalo, percebendo, né, os alunos estão percebendo o canto dos intervalos, é o intervalo. Eu não vou trabalhar sonzinho. Não vou trabalhar musiquinha, isso não existe para o Willems, tá? É um acorde, uma melodia, uma canção. Hoje nós vamos trabalhar ritmo. Então, os vocábulos, né, essenciais. Claro que a gente não vai falar semínima, colcheia, semicolcheia, gente. Nós estamos falando de vocábulos simples, mas que são essenciais para o processo de educação musical, mesmo a partir de 2 anos, tá? É o ritmo. Não é sonzinho, não é falas no diminutivo, nada disso. Movimentos corporais característicos, como eu já falei anteriormente, ele trabalha a marcha, o galope, os saltos, ele parte da própria música e tendo como senso o mínimo de corporalidade. Ele não é o Dalcroze que vai trabalhar, né, essa parte corporal ao extremo, não. O Willems é mais contido, porém ele aceita movimentos corporais característicos da natureza humana. Também gosta do desenvolvimento com instrumentos bem específicos, tá?
Ele trabalha, por exemplo, a flauta de êmbolo, como o pancromatismo, os sininhos diferenciados para característica de timbre, nomenclatura de nome de notas, classificação, por exemplo, se os sininhos são iguais, se eles são idênticos, do mesmo tamanho. A classificação aqui que ele está falando é no sentido sonoro, né? Se um está mais grave, mais agudo que o outro. Aí você deve estar falando, mas esses instrumentos são meio caros, né, para comprar. Então, tem coisas que a gente pode comprar, às vezes, numa feira, às vezes no mercado mesmo, normal. Ele não está falando para comprar um jogo de sininhos, embora a gente tenha hoje pronto, principalmente da Jog Music, uma escala completa. Mas a gente trabalhar com materiais diferenciados e que possam também demonstrar vários timbres para os alunos, tá? No carrilhão, ele trabalha a importância dos microtons. O tubo harmônico, aí já é uma coisa mais específica, ele trabalha a série harmônica, e também com as sirenes, os acordes. As ordens na pauta, né, no caso dos nomes de notas, é bem parecido com o tradicional que a gente já faz aqui mesmo. Ele fala que a terceira linha é a do meio, falando da pauta, né, a terceira linha é mais importante, e a partir dela você vai evoluir a consciência do aluno, os sons, né, as notas escritas, ao plano abstrato. Então, ele fala que primeiro ele mostra quais são as notas na linha, depois que as notas podem ser desenvolvidas no espaço. Aí ele vai fazer uma melodia, por exemplo, um ditado que seja, através do gráfico, né, os pontinhos, os tracejados. E os termos que ele usa, curto, longo, o vocábulo pode ser lá, lai, como a gente falou anteriormente. A questão das palmas é muito importante na marcação do pulso. A proporção dupla, né, com valor de 2 curtos, por isso a gente falou aí do gráfico, né, o aluno ter essa percepção, não necessariamente falar de mínima ou de semínima e colcheia, mas ele saber a diferença e a proporção de dupla e metade. O triplo e o quádruplo. E você pode também utilizar diferentes objetos ou instrumentos musicais para trabalhar a sequência de sons. Então, vamos falar isso adaptando aqui para o Brasil. Então, você pode trabalhar, por exemplo, com as clavas feitas de cabo de vassoura, né? Vamos falar que a gente não tem recurso e raramente vai ter uma escola que vai comprar instrumentos específicos do Willems, que são caríssimos, mas a gente pode adequar. Por exemplo, sininho, é uma coisa fácil de achar, não é uma coisa vendida só no mercado de instrumentos musicais, e vocês podem achar de timbres diversos, de materiais e tamanhos diversos, que vai facilitar aí o trabalho com o reconhecimento auditivo. A gente tem o ovinho, né, que é o chocalho, e pode ser transformado de qualquer forma. Os primeiros exercícios de reconhecimento auditivo, segundo a Carmen Maria Mete Rocha, que é a maior representante do Willems no Brasil, é você trabalhar o processo imitativo. Então, tá, 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 tá. Aí eles teriam que reproduzir. Mas eles não têm instrumento, né? Tô começando aula de música. Vai reproduzir aonde? Na carteira. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Vai usar o recurso que tiver, que seja 2 lápis, né, já que não tem, às vezes, a clava feita de cabo de vassoura. Você vai iniciar o processo de reconhecimento auditivo, o trabalho com ritmo, com processo imitativo, ou efeito de eco, que seja de improviso, mas utilizando o que você tem em mãos. Isso é uma fala da Carmen Maria Mete Rocha. Tá? Essas atividades práticas você pode desenvolver, como eu disse anteriormente, esse slide vai estar disponível para vocês acessarem. No Brasil, a maior representante é a Carmen Maria. Ela é uma das únicas e poucas brasileiras que tem condições de trabalhar em cursos específicos de capacitação utilizando o método Willems, adaptando, é lógico, para a realidade brasileira, tá, gente? Como eu disse. E a Carmen fala da importância dessa utilização, você pegar vasilhas, os próprios vasilhames de tamanho diferente, panela, cabo, um ralador, dependendo do tamanho, né, do tipo de material, ele pode se transformar num reco-reco. Ela fala da importância de pegar tudo que está ao nosso redor e transformar em instrumento musical. A própria mola, né, como recurso tanto para pulso quanto também de... eu não tenho flauta de êmbolo, não consigo trabalhar o pancromatismo. Mas e a voz? Estica, dobra. Estica, dobra. Ou mesmo a marcação de pulso.
Aqui eu estou sozinha, mas se a gente tiver uma turma grande, né, mais de 20 alunos, por exemplo, ou que seja acima de 15, vai surtir um efeito sonoro. Bola, quicando, qualquer tipo de recurso que você tiver, as próprias colheres de pau, tudo pode ser transformado em instrumento de acordo com a necessidade que você tiver e o que você tiver à disposição aí na sua escola, tá? Deixa eu só ver aqui como que tá o chat, que às vezes tem alguém querendo fazer pergunta. Matheus, quer fazer pergunta? Professora, desculpa, eu cheguei um Sim. pouquinho atrasado. A gente está falando sobre o Kodali, correto? Não, estou falando do Williams. Cordari foi na aula passada. Ah, desculpe. Tá bom, Imagina, só para mim poder você contextualizar situar. aqui. Eu estou falando do Williams, agora eu estou falando, na verdade, da Carmen Maria Mete Rocha, que é a maior representante do Williams no Brasil. Aqui a gente tem um exemplo de atividade, que daqui a pouco eu vou colocar para vocês. E ela fala muito da, né, vocês vão, com esse link, vocês vão ter acesso a outros links também, que são propostos pela autora. E aí, o que vocês vão fazer? Quem tiver interesse, né, de uma faixa etária específica, vai clicar. Ela tem vídeo, gente, a partir de 2 anos, tá? Musicalização a partir de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, e vai subir na faixa etária. Então, eu não vou colocar, lógico, todos os links da série dela. Ela ainda é viva e como eu disse, é uma das poucas pessoas que tem autoridade, digamos assim mesmo, para falar sobre o Williams no Brasil. Só um trechinho para vocês. Bom, depois vocês Está acessam aí sem com áudio, calma. professora. Ah, desculpa. Eu acho que é por causa do fone de ouvido, talvez. Vai. Mas eu tirei justamente porque se eu colocar, acho que não dá para ouvir. Estão ouvindo? Dá para ouvir agora? Ainda não. Não, então acho melhor eu pausar. Depois vocês vão acessar o link, tá? É porque eu tirei o fone realmente justamente para que vocês ouçam, não entendi por que não deu para ouvir. Mas enfim, ela fala da importância de utilizar materiais bem simples, tá? Às vezes até de plástico mesmo, às vezes de brinquedo, mas para representar o nome dos instrumentos musicais, por exemplo. Então, pegando o gancho aqui, né, nessa parte da Carmen com relação ao palhaço, à mola, eu vou fazer uma história aqui rápida, né, que se fala do palhaço e a bailarina Solidão. Aí ela fala que vocês devem linkar as histórias dentro do possível, né, com ritmos, com instrumentos musicais, com qualquer tipo de material que vocês forem trabalhar, tá? Então, era uma vez um palhaço que vivia num circo. E nesse circo também havia muitas pessoas. Mas um dia o palhaço foi descer a escada e lá estava uma bailarina, sozinha, sentada. E a bailarina, então, havia sido esquecida pela sua comunidade que foi embora com o circo. E então, ela, muito feliz por ver o palhaço, decidiu então chamar a atenção dele. E trocou de roupa, e cantou, e nada. E pegou um instrumento, e tocou, e nada fazia chamar a atenção. Até que então, ela mostrou ao palhaço que ela veio de uma caixinha de música e que dessa caixinha, ali, quando abria, saía um som muito interessante de um instrumento musical. O palhaço, então, curioso, isso ele decidiu fazer e veio até a caixinha de música. Mas quando ele chegou na caixinha, a bailarina lá o prendeu. E assim, o palhaço ficou preso e a bailarina foi saltitar, cantarolar e tocar para as crianças da cidade. E então, pegando o gancho aí, eu vou colocar um trechinho para vocês do áudio da Carmen, tá? Só para vocês entenderem por que eu escolhi essa história aqui, que ela fala da canção Saiu o Palhacinho, tem o do Regente, uma trabalha sobre gestos, cada uma delas tem uma fala, né, uma coisa específica. Então, ela fala, por exemplo, do instrumento,
né, dos instrumentos que a gente deve trabalhar. E outras ela fala do que vai aparecer a violinha, vai aparecer outros instrumentos musicais também. Ela fala que é para levar a violinha, coisas de brinquedo, para mostrar o nome dos instrumentos. Saiu um palhacinho tem sua faltinha, vou colocar completa, não. Então, esse do palhacinho, né, mostra o que ele vai tocar. Né? E tem viola, vocês podem falar clava, sininho, o que quiser. Aí substitui, tá? Aí ela fala, né, da importância de mostrar instrumentos específicos de bandinha com os nomes específicos. Então, o cachixi é um tipo de chocalho, o coquinho, né? E aí você pode ou mostrar a gravura, né, que no chão, ou no cartaz, ou no slide, ou você pode levar, caso você tenha, esses instrumentos musicais para que eles possam ver. E aí também pode ser agregado outros instrumentos musicais também, tá, pessoal? E depois ela fala muito da variação com relação a gestos, para fazer gestuais também. E ela fala também do palhacinho faz assim, faz assim, faz assim, palhacinho faz assim, faz assim, faz assim, parararararara, parararararara. Então, assim, esse é de gestos, ele não é de instrumentação. Então, pode deixar o próprio aluno sugerir os gestos ou trabalhar partes do corpo do qual você necessita, ou já tenha trabalhado em aula anterior. Aí vocês vão poder adaptar, claro, né, de acordo com a necessidade e o conteúdo que você está trabalhando aí na sua escola. Ela também fala do regente, que vocês viram um pedacinho aqui agora, e tudo isso tá dentro do YouTube aí, que vocês vão ter acesso a essas canções, tá? Pegando o gancho aí do palhaço, que não é especificamente da Carmen, agora eu vou falar da Thelma Chan, vocês poderiam também trabalhar, de repente, alguma coisa no sentido espacial, tá? Dentro, fora, cima, baixo. Eu tô aproveitando todo o tema aqui do palhaço, porque é a canção dela, tá, gente? Mas aqui eu vou abaixar um pouquinho para vocês poderem ver. Tem que abaixar um pouquinho, se vocês vão chegar mesmo. Nessa parte aqui, qual que é a sugestão? Vocês podem usar um bambolê, tá? No caso da escola, fica mais fácil. E a música é pulo dentro, pulo fora e também no mesmo lugar. Pulo dentro, pulo fora, mais um pulo para acabar. Plim! Então, no caso do dentro, vocês podem utilizar, ou vocês vão fazer esse círculo, ou usar bambolês, tá? Então, vai de acordo aí com o que vocês preferirem, tá? Então, dentro, seria dentro de, pode ser um quadrado também, não necessariamente um círculo. Eu falei do bambolê porque é um material bem simples, né? Fora e mesmo lugar. Então, a partir de 2 anos, 3 anos, a gente já pode estar trabalhando esses conceitos, né? Que dá para fazer um efeito interessante. E outra dica também dentro do tema do palhaço seria utilizar o áudio O Palhaço e a Bailarina da Cecília Cavalieri, que é bem interessante e é bem difícil uma turma de educação infantil que não goste, não ame essa canção, tá? Então, a Carmen, ela é uma representante aqui no Brasil, tá? Para todos nós é uma referência. E vocês vão ver no vídeo, quem tiver oportunidade ou interesse, que o mais legal é que é a mesma emoção, sabe? A mesma garra que ela faz o vídeo, ela até usa de exemplo a neta dela, que eu vi esse curso numa aula
no período da pandemia que foi online, e ela utiliza a própria neta na sala para que a gente possa ver, e é como se ela estivesse na sala de aula, e você olha para a cara dela assim, é como se ela tivesse 20 anos. A forma de condução, aquele carinho, pegar aquele tanto de instrumento diferente, aquele tanto de sino de tudo quanto é tamanho. Então, você vê aquele prazer, né? Aquela dinâmica, aquela vivacidade para trabalhar. Tá? Então, é isso que eu queria deixar um pouquinho para vocês. Lembrando que o Willems, ele não é a favor de recursos extrasensoriais, tá, pessoal? Isso é uma coisa específica da Carmen, é uma inovação dela, lógico, né? Pegar essa metodologia e transformar dentro da realidade no Brasil, tá? Mas é muito interessante de se ver, as canções são muito pequenas, são simples, tá? E o mais legal que eu acho não é bem até a canção, mas é a forma de condução de elementos musicais dela para a educação infantil. E aí vocês podem adaptar com a música, com a forma que vocês quiserem, tá bom? Vou pausar a gravação, se alguém tiver alguma dúvida. E mais uma vez agradeço a presença.